Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever, para que dessa forma a plataforma possa te notificar, possa te lembrar que você precisa todos os dias ter aquele teu momento com Deus. Tá certo? Nessa ocasião nós vamos orar, vamos nos preparar espiritualmente, para logo em seguida estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa nos alcançar, possa, de fato, trazer a verdade a cada um de nós. E que dessa forma a gente possa nos relacionar contigo, te conhecendo cada dia mais. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Vamos estudar aqui o tema de domingo. E o tema de domingo é Fome na casa do pão. Como é que uma casa de pão pode ter fome? Vamos conhecer o que é que esse tema quer nos dizer. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um contexto bíblico, a qual nós vamos ler. E o primeiro ponto diz o seguinte: os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe, ou Ele não tem poder para intervir quando as coisas ruins acontecem, ou Ele não se importa com o nosso sofrimento. Interessante que a primeira coisa que se passa pela cabeça das pessoas quando estão passando por uma realidade difícil é: com certeza Deus não existe. Como é que Deus pode existir e me deixar viver essa realidade? Aí, quando se leva em consideração que ele existe, aí vai para a próxima opção, né? Que, tá, ele pode até existir, mas possivelmente ele não tem poder para resolver essa minha situação. Ou por último, ele não está nem aí para mim. Sabe que essa tem sido, de fato, a armadilha de Satanás. Tentar fazer com que o caráter de Deus seja desvirtuado. Tentar fazer com que eu e você, de fato, acreditemos que ou ele não existe, ou ele não tem poder, ou ele não está nem aí para cada um de nós. Porém, quando a gente medita nas histórias bíblicas, a gente percebe que essas afirmativas, elas são completamente falsas. Porque pessoas temente a Deus também passaram por situações difíceis. E é isso que torna a Bíblia um livro mais que interessante, um livro fundamental na nossa vida e principalmente no nosso crescimento espiritual. Porque a Bíblia apresenta a história de pessoas, assim como eu e você, que passaram sim por maus bocados, mas que permaneceram na presença de Deus, buscando a Deus. E mesmo enfrentando situações difíceis, encontraram alívio, encontraram paz, encontraram esperança na pessoa e na presença de Deus. Quer ver um exemplo disso? Olha o que diz esse ponto aqui, ó. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Nós vamos começar o estudo, né, falando sobre a Ruth. Mas antes de falarmos de Ruth, nós temos que conhecer a família a qual ela passou a pertencer. Então, vamos ler comigo aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, que diz assim, ó. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Veja que a situação de Noemi não foi nada fácil. Quem sabe, dentro do contexto a qual ela estava vivendo, dentro da realidade, da cultura, da sua época, do seu povo, ela com certeza deve ter passado algo muito pior do que, quem sabe, eu e você já passamos em toda a nossa vida.
Porque naquela realidade, naquele contexto, a mulher era totalmente dependente do seu marido. Na ausência do seu marido, dos seus filhos, homens. Aí analisa a situação dela. Ficou viúva. E agora sem os 2 filhos, para poder lhe amparar. Qual seria o destino, a sorte dessa mulher? O que ela poderia esperar? Quais atitudes ela deveria tomar em meio a essa situação? Percebe que muitas vezes a gente reclama, como a gente costuma dizer, de barriga cheia? Olha esses pontos que eu separei com base nesse contexto. O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, uma cidade cujo nome significa Casa do Pão. Agora você entende o tema do nosso estudo, né? Fome na Casa do Pão. É exatamente isso. Qual foi a razão que fez com que Elimeleque e Noemi fossem para a terra de Moabe? Será que é porque lá em Moabe era um lugar melhor para se viver? Será que lá em Moabe tinha mais oportunidade? O motivo pelo qual fez com que essa família se mudasse foi porque o local que elas estavam não estava mais podendo suprir as suas necessidades. Necessidades básicas, como a questão de alimento. Em Belém, teve uma forte fome, e por conta dessa fome, pela ausência de pão, eles tiveram que ir para outro lugar. Vamos avançar. Assim como Noemi, perdendo a herança que Deus planejou originalmente para nós, e nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Quando a gente reflete na história de Noemi, a gente pode lembrar da origem de todas as coisas. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Eu não entendi. Eu vou te explicar. Quando Deus criou o mundo, além de ser perfeito, ele era, podemos dizer assim, adequado e propício para uma vida confortável e abastada. Lembra-se do que Deus disse ao primeiro casal? De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, ou seja, fartura. Uma outra coisa muito importante, o homem e a mulher foram criados para governar o mundo. Tudo deveria estar sujeito e subjugado à vontade do primeiro casal. Não havia miséria, não havia fome, não havia necessidade, porque Deus tinha providenciado tudo isso. Porém, o homem decidiu trocar toda essa maravilha, toda essa bênção, toda essa paz, toda essa tranquilidade pelo pecado. E quem sabe se eles soubessem, de fato, tivessem como prever as consequências danosas do pecado, quem sabe eles tivessem voltado atrás. Quem sabe eles não tivessem pecado e transgredido a lei de Deus. Porque essa situação que Noemi e sua família vivenciou, tudo isso é simplesmente resultado do pecado. A fome, a morte, a doença, a escassez, tudo isso é resultado e consequência do pecado. Quando muitas vezes nós, seres humanos, atrelamos a responsabilidade para Deus, a Bíblia chama a nossa atenção para dizer o seguinte: Deus não tem nada a ver com isso. Vocês estão apenas colhendo, vocês estão apenas recebendo aquilo que não somente os primeiros pais, mas vocês também praticam, que é o resultado do pecado. O próximo ponto diz assim: seres humanos egoístas competindo por recursos escassos levam ao sofrimento e tristeza. Quando Deus criou todas as coisas, tudo era de forma harmoniosa. Não havia disputa, não havia opressão, não havia miséria. Hoje, quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe a seguinte realidade: algumas pessoas têm demais, a ponto de destruir, a ponto de sobrar, a ponto de ser desperdiçado, enquanto outros têm de menos demais. Quando a gente se depara com aquelas cenas, aqueles vídeos de pessoas, muitas vezes em locais de difícil acesso, de difícil situação, como por exemplo a África, né?
a gente fica meio que triste em se deparar e contemplar esse tipo de cena terrível, de fome, de sede, de miséria, de doença. E tudo isso não é porque Deus é mau, mas é porque ele tem que deixar ou permitir que, de fato, o pecado se desenvolva, para que a gente tenha a noção e a dimensão de que, de fato, o pecado não presta. Imagina só se Deus ficasse passando a mão na cabeça dos pecadores. Imagina só se Deus fizesse como muitos pais fazem com os filhos. Evita que eles tenham as experiências ruins com o propósito de resguardar, de preservar, de proteger. É claro que Deus quer fazer isso, mas se ele fizesse, a gente iria continuar gostando do pecado. Então, a forma pedagógica que ele faz com que eu e você tenhamos aversão ao pecado é deixar eu e você conhecer as consequências do pecado. Por último, diz assim: a terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. Você já pensou e refletiu o tipo de vida que você leva? Você já analisou que, a bem na verdade, muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos? Embora a gente veja que o mundo ainda consiga produzir, por exemplo, aqui no Brasil, a gente consegue ter 3 safras no ano, e isso é um privilégio do nosso bioma, do nosso local, né? Enquanto alguns países só têm uma vez e outros nem têm por conta das situações climáticas que não são favoráveis. Então a gente percebe que, embora a gente seja privilegiado, muitas vezes a gente vive a vida querendo ter as coisas, buscando ter as coisas, e acaba deixando de viver de verdade. Aquilo que deveria ser alvo do nosso domínio acaba nos dominando. E isso, infelizmente, é algo muito triste. Então, chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre o tema fome na casa do pão. A fome, de fato, está espalhada por todo canto, não somente em Belém. E essa fome, embora nos desperte e faz com que a gente revele, quem sabe muitas vezes, a nossa pior face, que a gente não apenas fique com fome do pão, mas que a gente sinta fome da presença de Deus. Porque tempos difíceis sempre haverão. E os tempos difíceis não devem resultar num afastamento meu e seu da presença de Deus. Pelo contrário, deve nos aproximar mais ainda para que a gente possa buscar Ele mais e mais. Tá certo? Papai do céu, continue a nos conduzir para momentos como esse de estudo. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.